Fiquei tão irritado com Raquel que disse que nunca mais queria falar com ela. E uma das irmãs da igreja disse a mesma coisa. Nós estávamos a falar de Raquel, nossa filha no Colorado. Nós dois ficamos chateados com a chamada automatizada da Raquel, do sistema inteligência artificial da telesaúde, que faz as mesmas perguntas todos os meses. Faz isso para o nosso médico de família. As perguntas eram: nos últimos tempos sofri uma queda. O senhor precisa de ajuda com as atividades da vida diária? Tem tido falta de apetite ou apetite demais? Tem dinheiro suficiente para comprar comida? E quando ela chegou a perguntar se eu tinha perdido o interesse pela vida, se tenho sentido desanimado, ou se alguma vez tinha pensado que seria melhor tirar a minha própria vida, a minha resposta honesta teria sido: não, ainda não, mas este seu telefonema está a tornar essa opção muito mais tentadora. Tenho objetivos na vida. Tenho um desejo enorme de publicar podcasts e nesse exato momento você está me impedindo de fazer aquilo que mais quero fazer. O problema com a inteligência artificial é que ela só sabe quantos anos eu tenho. E na minha idade, sou um bom candidato para falhar em qualquer uma dessas perguntas. Se você ainda não recebeu uma dessas chamadas, um dia será a sua vez. E se você não tem ficado frustrado com os menus automatizados nas chamadas, que servem só para não deixar a gente falar com uma pessoa real, vou começar a pensar que há algo errado com você. Caso você não tenha notado, a inteligência artificial não está apenas ficando mais rápido, mas está acelerando sua taxa de aceleração. Ou seja, está ficando cada vez mais rápido de uma maneira mais rápida. Os avanços mais recentes são na computação quântica, que mede o poder de computação na ordem dos 4 trilhões de cálculos por segundo. A energia consumida em uma dessas data centers pode abastecer 1 milhão de residências. E usinas nucleares desativadas estão sendo reativadas para produzir a energia elétrica necessária para operar um hub desses. Antigamente, dados ficaram guardados em um disquete ou pendrive, mas a nova instalação de armazenamento de dados para a Meta, no estado de Ohio, terá quase o tamanho de Manhattan, em Nova York. E outra, de tamanho semelhante, está planeado para Louisiana em 10 anos. Estes são números apenas para o projeto Prometheus de Mark Zuckerberg. Zuckerberg disse: a inteligência artificial continua acelerando e nos últimos meses começamos a vislumbrar sistemas de inteligência artificial aprimorando-se, que significa que o desenvolvimento de superinteligência está agora à vista. Mas há uma grande questão em aberto sobre a direção que devemos impor a essa superinteligência. Em continuação, ele disse que o seu objetivo é equipar cada pessoa com uma superinteligência pessoal e que isso ajuda você alcançar seus objetivos, criar o que você quer ver no mundo, fazer que você seja um melhor amigo e que cresça para se tornar em uma pessoa que você aspira a ser. O objetivo de Elon Musk é compilar todos os dados de estrada das Teslas numa base de dados mundial em rede, que seria continuamente atualizada a partir de cada Tesla conduzido na estrada. Isso para ser usado na criação de um sistema rodoviário completamente sem condutor. O sonho de Zuckerberg é criar uma base de superinteligência na mente de cada pessoa. Musk está focando nos carros.
E há pais que optaram por criar seus filhos com base em conselhos parentais de inteligência artificial. Outros jogadores neste campo incluem a DeepMind, inteligência artificial de Google. Isso afirma que será capaz de curar todas as doenças dentro de uma década. No geral, parece que os desenvolvedores de inteligência artificial estão empenhados em mandar Deus para o desemprego. E falando em empregos, o Washington Post publicou um artigo no dia 28 de julho intitulado Como a inteligência artificial está impactando 700 profissões e pode impactar a sua. Será que a inteligência artificial vai ajudá-lo a trabalhar ou substituí-lo? Verifique-se. Então, digite-se a sua profissão na caixa e o gráfico mostra onde a sua profissão fica em duas escalas. Quanto mais à esquerda do centro e mais para cima, maior a probabilidade de que a inteligência artificial abre oportunidades de emprego e vai ajudá-lo a fazer mais trabalho. Quanto mais à direita e mais alto no gráfico, maior é a probabilidade de que a inteligência artificial faça o seu trabalho e o substitua. No gráfico das 700 profissões incluídas no inquérito, tradutores são apontados como os mais afetados pela automatização do trabalho, em 50%. Ora, eu não precisava de um gráfico do Washington Post para me dizer isso. Tenho os meus próprios dados. Nos primeiros 7 meses deste ano, de janeiro a julho, o número de projetos de tradução que fiz caiu mais de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. O rendimento, ou seja, o que recebi, caiu 67% até julho, no fim de julho. Não só estou a receber menos trabalho, como os trabalhos que recebo são mais pequenos e valem menos. E prevejo que essa queda nos trabalhos e na renda seja ainda maior nos próximos meses. Alguns colegas confirmaram o que eu já suspeitava. Eles disseram-me que um dos meus clientes está recorrendo à inteligência artificial agora, e é por isso que não estou recebendo tanto trabalho desse cliente. Não tenho confirmação pessoal em relação aos meus outros clientes, mas tenho certeza de que esse também é o caso deles. Não é apenas um cliente. A tendência é universal e acelerada. Tenho de começar a pensar em como prosseguir financeiramente. Recebemos a segurança social, mas cobre apenas cerca de metade das nossas despesas. Se você leu ou ouviu algum dos meus posts sobre Give Me This Mountain, que conta os primeiros anos do nosso trabalho no campo missionário, verá que passamos a vida inteira confiando no Senhor para suprir nossas necessidades e ajustando a nossa vida ao que Ele fornece. A minha conclusão é que não precisamos tanto como pensamos que precisamos. Lembro-me que Deus enviou corvos para alimentar seu profeta Elias. Por acaso, tem havido um grande número de corvos nas árvores ao redor da nossa casa nos últimos dias. Mas nenhuma entrega de comida, por enquanto. Por isso, não chegamos a esse ponto ainda. Deus tem outros planos. Como sempre, minha principal preocupação é saber o que a Bíblia diz sobre qualquer aspecto das nossas vidas, seja ao nível individual ou nas tendências culturais, nacionais ou internacionais. Não há inteligência artificial na Bíblia, porque toda inteligência é real, é genuína, dada pelo próprio Deus. Mas existe uma versão
bíblica da IA, o que eu chamo ignorância autêntica. As palavras de Salmo 14:1, o tolo diz em seu coração, não há Deus, são ecoados em 2 Pedro 3:5, onde as pessoas são descritas como voluntariamente ignorantes. Em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu tenho falado sobre esse ponto em alguns podcasts e blogs na internet, e pode ver lá sobre isso. O assunto da ignorância autêntica está bem descrito na Bíblia. Como o nariz do camelo cutucando na tenda do árabe, naquela fábula, permitir que o ChatGPT escreva relatórios e CVs para nós, já avançou até para permitir que a inteligência artificial tome decisões parentais, que planeje refeições por uma semana inteira. Pede-se à inteligência artificial o seu aconselhamento sobre relações de namoro e planeamento de investimentos, e que dê uma explicação de acontecimentos históricos e figuras políticas. Confesso que sou dependente dos ecrãs de smartphones e computadores até certo ponto. Nos meus 30 anos de trabalho como tradutor, os avanços nos computadores e na internet tornaram as minhas estantes de dicionários especializados praticamente desnecessárias. Aprendi a confiar em recursos de verificação ortográfica em caso de dúvida, mas ainda nunca pedi ao ChatGPT para compor uma única frase ou organizar um único pensamento quando escrevo. Sou dono de todos os erros do texto e de todos os casos de raciocínio defeituoso. Eu vejo isso como a lição da Bíblia sobre inteligência artificial. Deus dotou a humanidade, sua criação mais elevada, com a capacidade de raciocinar, e sempre que perdemos a capacidade de pensar por nós mesmos, devido a forças externas, doença, acidente ou abuso de substâncias, ou pior ainda, quando voluntariamente ou sem saber entregamos nossa capacidade de pensar a alguém ou a outra coisa, preparamos o caminho para o que entendo ser o poder do anticristo para exercer controle sobre o mundo, à medida que ele se apresenta para ocupar o lugar de Deus. Ora, estes são os meus pensamentos. E para constar, não pedi a ajuda de ChatGPT.